Que o jogador espera o treinador ir embora pra falar. Ele não, ele Isso, falou isso. depois do jogo. Depois do jogo. Ele, já no jogo do Vasco, ele falou tudo isso aqui lá dentro. Então, desde esse dia foi muito tranquilo e foi isso que foi falado aqui, foi esclarecido. A minha verdade é uma só e tudo que aconteceu foi o que falamos aqui. Augusto. E aí, galera? O Corinthians conseguiu se superar de novo. Teve gente parando na delegacia e até o nome do Memphis Depay no meio da história. Vamos ver mais esse lance polêmico do Timão. E outra coisa, o que ele disse, ele mandou um recado pro elenco. Isso, é pro elenco. Ele mandou um recado pra você, André Ramalho. Por que você tá tão mal fisicamente? Ele mandou um recado pra você, Mateuzinho. Porque no primeiro gol, por que você fez aquela falta? Por que você tomou o terceiro amarelo? Pra você, José Martínez, por que você fez um pênalti e tomou o terceiro amarelo e tá fora do jogo contra o Sport? Que não pensa que é fácil jogar contra o Sport, não. Porque o Sport é clube grande. Tá num momento difícil, mas é clube grande. É campeão brasileiro de 87. E ele mandou um recado pra todo mundo. Aí o que aconteceu? Veio a Gaviões, Soltou fez o manifesto, uma nota. veio ele, aí o que aconteceu? Não aguentaram. Aí o Fabinho Soldado não aguentou, que por sinal, quando um jogador vem e esclarece pro Brasil inteiro que um terço não cruzou uma bola, que não sabemos fazer isso, que temos que ser mais críticos. O jogador não sabe como é que tem que jogar. Que o jogador não sabe que tem que jogar. O que é isso, Veloso? Não, é uma crítica direta para a comissão. Eu acho que, pelo que a gente vê o Memphis falando, se tornou insuportável ali, porque Mas a não coisa tem- não estava acontecendo. Boa, Veloso. Não estava acontecendo. Boa, Veloso. Porque ele estava se sentindo ali. Ele não aguentou mais e soltou tudo que falava lá dentro. Exatamente isso. Ele soltou que ele tudo falava que ele falava dentro, ele lá falou dentro. fora. Ele falou fora, ele falou, ó, não quero mais nem Não saber. quero saber. Foi mais. na contramão daquilo que você falou. Que o treinador... E eu vou falar uma coisa que eu sei. Que o jogador espera o treinador ir embora pra falar. Ele não, ele Isso, falou isso. depois do jogo. Depois do jogo. Ele, já no jogo do Vasco, ele falou tudo isso aqui lá dentro. Ah, falou. No jogo do Vasco, que foi 3-1, que não jogou bem, mas ganhou o jogo. Primeiro jogo. Primeiro jogo dentro de casa. Ele já falou. Então, esse cara, você tem que escutar ele. E outra coisa, se tiver que botar ele na reserva, bota ele na reserva. É assim que tem que ser. Porque o que ele disse é o que está acontecendo, Veloso. Mas e aí estourou. Estourou porque acho que lá dentro do vestiário isso existia já. Partida só. E que aí ele ganha o Campeonato Paulista com uma derrota só. Por que ele foi mandado embora? Não é muito louco isso? Porque ele é fraco. Eu acho que foi por isso. Não, fraco, não teve evolução, como o Memphis Tá. falou, né? Mas tem a ver? não, e outra coisa. O Corinthians ganhou 5 milhões para conquistar o Campeonato Paulista. Aí o Memphis Depay pega 4.800. Mas que coisa é isso? Ué, Olha, ele botou no contrato. Então, mas é que tá lá no contrato. Se ele chutar 2 bolas tortas assim, faz uma curva, tem mais um prêmio. Se ele acertar a trave, tem mais um prêmio. Não é verdade. Se ele... Não, mas é verdade. Não é verdade. Não, como não é? Ele tem tudo. Não é verdade. Não. E esse Igor Coronado que vem também. Quem é do o Igor Corinthians? Coronado? Não é nada, ele só trouxe 50 malas e ele mais uma. E até agora, o que ele jogou Como é no que é, Corinthians? Ele trouxe 50 Quando ele malas e ele chegou é mais lá, uma. os caras vão pegar isso aí. Chegou no joga nada. aeroporto. Ele mais 50. Não joga nada. Aí, igual esse André Ramalho também, Ô, ele queimou minha língua, não Ô, joga mais falar nada. pra você. Péssimo. Eu tenho o ombro, meu ombro sai do lugar. 13 dias com uma lesão no ombro. Ele tá 13 dias com uma lesão no ombro. Que Maurício, vocês estão, Não, mas ele Por só... que vocês estão fazendo E isso? esse Emiliano também, como é que o Corinthians conseguiu Ele foi ter campeão. 2 técnicos? Deixa eu falar, Uma Maravilha. coisa absurda. Ele tirou- derrubou o pai. Pô, deixa eu te falar, desculpa, Maravilha. Derrubou o pai. Que isso? Ele derrubou porque ele é menos, ele é mais incompetente. E desculpa. paneleiro. Você vai ver se esse Romero contra o treinador, ele vai jogar. Romero é alegria nas pernas e lágrima dos olhos. E ele continua jogando como titular do Corinthians. Aí você quer que o Corinthians vai aonde? Com o Mateuzinho, com o Matheus Bidu, com o tal de Hugo. Esses caras não jogam nada, não pode jogar no Corinthians. E eles jogam, esse Coronado, não pode jogar. Esse Alex Santana que veio também. Pagaram não, eu sei que eles compraram, mas não pagaram, porque o Corinthians compra e não paga ninguém. É que nem você vai lá numa concessionária, você compra e não paga. O Corinthians compra, mas não paga. Bom, presidente, toda essa situação, né, de você vir aqui até a delegacia, aconteceu o depoimento do Sérgio Mourão, antes de ontem do Marcelo Mariano, a polícia diz que há indícios de irregularidade no fechamento com a patrocinadora, enfim. Dito isso, com o seu depoimento, também os depoimentos que já foram prestados, dá para dizer quem é o responsável por chegar até essa situação, né, do presidente do clube ter que vir aqui depor na condição de investigado? O que dá para falar para vocês é que foi um depoimento muito tranquilo, muito cordial, fui muito bem recebido.
O resto é eles que vão ter que dar o resultado final, né? Isso é mais a parte jurídica e o doutor entende mais, pode falar melhor para vocês. O que eu posso dizer é que foi muito tranquilo. Desde o começo, desde o dia da negociação, tudo que foi feito foi falado. Sempre deixei muito claro isso, muito transparente, desde o dia que eu conhecia a patrocinadora e desde o primeiro dia que eu negociei com a transportadora, com a patrocinadora, desculpa. Então, desde esse dia foi muito tranquilo e foi isso que foi falado aqui, foi esclarecido. A minha verdade é uma só e tudo que aconteceu foi o que falamos aqui. Augusto, o caso Vaidbet, ele começa por causa da inserção da rede social como a intermediadora do negócio. Depois desse quase um ano de investigação, até hoje, pelo que a gente sabe, não houve nenhuma apresentação de qualquer material de conversa de WhatsApp, e-mail ou qualquer tipo de relação entre você ou Marcelo Mariano ou Sérgio Moura com Alex Fernando Cassundé. Eu te pergunto por que até hoje não houve nenhuma entrega de nenhum de vocês de qualquer menção a uma conversa sobre essa intermediação, ou se por acaso você entregou alguma coisa hoje nesse sentido aqui? Deixa eu falar, presidente, só uma coisinha, um esclarecimento para todos. O inquérito, ele tramita em absoluto sigilo e é assim que deve tramitar o inquérito policial. Nós ficamos aí quase 3 horas respondendo a uma série de perguntas. O presidente respondeu a todas as perguntas, tem coisas de mérito que não podem ser antecipadas em respeito ao trabalho da polícia, em respeito ao trabalho do Ministério Público, do GAECO, e eu orientei o presidente nessa coletiva breve que nós estamos realizando de respeitar esse sigilo, né? Todos os esclarecimentos que o presidente devia prestar foram prestados, né? E o que nós temos a dizer nesse momento, o que podemos dizer nesse momento é apenas isso, do ponto de vista jurídico. Mas ele não pode responder a pergunta? Não, a defesa técnica orientou para não antecipar nada em respeito ao trabalho da polícia e do Ministério Público, que está prestes a ser encerrado. Já que ele não respondeu, a gente tem direito a mais uma, então. Segundo a conta de Santa Catarina, conta de Santa Catarina do relatório do COAF, existe, Augusto? Pô, é isso que a gente mandou investigar agora. Nunca estive em Blumenau. Não tenho conta nenhuma a não ser no meu banco aqui. Já comparamos as contas, as minhas, tudo, agência, conta bancária, tudo. Não tem, para mim é uma surpresa isso. Aliás, não tem nada nesse sentido. Vocês não tiveram acesso ao inquérito, dessa conta que está apresentada pelo COAF no inquérito? Vai agora que seja investigado. Agora quem quer essa investigação sou eu, porque aí tem alguém movimentando uma coisa que eu não sei. Tá certo. Mas aquela pergunta sobre alguma conversa com o Alex Fernando André, que até agora não foi apresentado, você não quer responder? Não, cara, me respeito ao sigilo. A minha conversa só foi lá no começo e depois é o jurídico que cuidou e está tudo em contrato, cara. Está tudo documentado. Obrigada, gente. O presidente está muito tranquilo. Deixa eu ir, que eu tenho meu Corinthians. Vamos falar, vocês vão trabalhar? Foi excelente o depoimento. Boa tarde. Doutor, uma dúvida também, por favor. Isso aí com o doutor não pode. Mas eu estou com vocês, não vão embora. Doutor, claro que o Augusto, né, na condição o Augusto, na condição de presidente, é a pessoa mais interessada, né, que isso seja solucionado, obviamente. E ele veio à polícia, né, a partir de ser incentivado já como investigado na última fase do inquérito. Por que talvez essa demora? Se ele, como grande líder da diretoria corintiana, poderia ter colaborado, teoricamente, desde o início da investigação? Não, mas quem define o ritmo, quem define o procedimento, as etapas é a polícia, né? Nós não temos como atropelar as etapas que são definidas pela autoridade policial. A gente está respeitando o trâmite normal do inquérito. Algumas providências foram tomadas já pelo Corinthians naquele período de 24, né? Tem uma série de documentos que já foram sinalizados aqui no inquérito, indicados para o delegado e para o promotor, né? Há um conflito escalado já entre o Corinthians e a Vaidbet, que está dependendo apenas, isso já é público, não é nada do inquérito, não é nada sigiloso, que está dependendo só da conclusão do inquérito para ganhar escala, ganhar potência. O Corinthians venceu o Paulistão, parecia que tudo ia entrar nos eixos, mas bastou virar o mês para a confusão começar. Time em má fase, técnico demitido, diretoria perdida e agora, escândalo envolvendo o patrocinador. Dentro e fora de campo, o Corinthians parece mais desorganizado do que nunca. Quero saber o que você pensa. Isso é só uma fase ou o timão virou uma bomba relógio prestes a explodir? Se curtiu o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e bora seguir com esse debate aqui nos comentários. Até o próximo Lance Polêmico.